Minha esposa veio falar pra mim, você viu esse negócio agora dos legendários? É uma religião que você paga 81 mil reais pra entrar, mano. Tem alguma igreja por trás do legendário? Ele é um movimento religioso de uma igreja? Semana me chamaram pra uma montanha falando que Deus ia mudar minha vida e blá blá blá. Esses trem de crente mesmo, sabe? Eu sou um apoiador do legendário. Não sou só um legendário, sou um apoiador. O tanto de filhos, os pais dando atenção agora. Pergunta o tanto de canalha que deixou de ser canalha lá na hora que subiu aquelas coisinhas lá. Alguém que paga 81 mil reais para ir com os outros homens para descobrir sua masculinidade no topo da montanha. Porque você só pode participar do movimento caso você pague de 1.400 a 1.900 reais, depende da sua região, mais uma lista completa de coisas que você tem que levar pro meio do mato. Tem que pagar pra falar com Jesus. Jesus virou negócio mesmo, cara. Tá cada vez mais normalizado. Seja um empregado lá que ganha um salário mínimo, essa pessoa é excluída do legendário, essa pessoa já não pode fazer parte do legendário. Hoje o Legendários é um movimento de elite? Olha, eu não considero um movimento de elite, não. Sim. Varia de quanto a quanto? Porque o que se estabeleceu na mídia é que 81 mil reais para ir pro Legendários. Essa conversa de 80 mil, aí ela não é verdade. Por que o senhor acha que está acontecendo isso? Essas pessoas cancelando o movimento do Legendários e essa fúria em cima do movimento? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E como de praxe, a gente só recebe pessoas de alto gabarito aqui. E hoje a gente recebeu ele que... vou começar pelo nome, você colocou direto o nome dele. Jonathan Knorst. Ele falou assim, Knor, mas o T no final. Knorst. Formado em Ciência da Computação, casado, pai de 3 filhos, pastor há 16 anos e legendário 43635. Seja bem-vindo, Jonathan. Bem-vindo! Obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Podendo falar a respeito dos legendários, né? Isso mesmo, isso mesmo. Você falou que você também é conhecido como Johnny também. Aí temos um xará aqui. Pastor, a gente trouxe o senhor aqui porque a gente viu que o movimento Legendários está sofrendo um ataque da grande massa, de muitas pessoas que não sabem realmente o que é e o que o movimento está fazendo de bom. E às vezes até algumas coisas de ruim também que a gente não sabe. Então a gente trouxe o senhor aqui pra gente saber de tudo. Mas na verdade, né, amor? Você gosta de conversar um pouquinho antes, saber como que começou a jornada. Com certeza. Né? Pergunta aí pro pastor antes. Vamos lá, pastor. Antes da gente entrar no assunto do Legendários, né? A gente gostaria de saber um pouquinho sobre a sua história com Deus. Se você nasceu em um lar cristão ou não, como foi a sua conversão. Conta um pouquinho pra gente. Sim, maravilha. Bom, eu nasci em Santa Catarina, nossa família toda católica, né? Muito envolvida ali. E nós viemos aqui para o Mato Grosso, eu tinha 8 anos de idade. E fui crescendo e, como grande parte dos meninos adolescentes, quis ser jogador de futebol. Era bom, pastor? Eu acho que era. Acho que era. E nesse processo de jogar futebol, né, a gente foi se envolvendo bastante e conhecemos uma pessoa que ela era de uma igreja, não era ainda pastor, mas era assim muito envolvido com a igreja evangélica e ele se tornou um amigo nosso e ele acabou se mudando para Belo Horizonte. Nessa mudança, ele acabou falando, olha, se vocês quiserem vir aqui para fazer testes, né, tinha o Atlético Mineiro, Cruzeiro, e aí eu e o meu irmão mais novo, nós fomos para Belo Horizonte. E esse nosso amigo ficava na casa de um pastor. Né? E lá na casa do pastor, nós fomos na casa do pastor. Nunca tínhamos visto o pastor, não conhecíamos. Eu, particularmente, eu acho que a única vez que eu tinha pisado numa igreja evangélica foi numa igreja batista brasileira, numa virada de ano. E eu fui convidado porque me falaram que tinha muita comida. Olha só. E eu fui lá para poder, então, para participar. E aí, nesses 40 dias, eu fiquei 40 dias na casa desse pastor, né? Nós fizemos, eu cheguei a fazer teste no Cruzeiro, mas eu estava encaminhado para um outro clube lá. E aí, nós íamos todo dia, né, para o prédio da igreja, quase todo dia era uma igreja que tinha muitos cultos durante a semana. Junto dessa igreja tinha uma casa de recuperação. Então,
nós íamos para lá todas as manhãs. Eu nunca tinha feito uma oração, nunca tinha lido a Bíblia, nada. E aí, nós íamos lá, participávamos dos cultos, das orações, dos devocionais. E eu tinha feito um propósito com Deus, né? Sem conhecer nada. Falei, se esse Deus que vocês me falam é Deus de verdade, né? Eu creio que eu vou ter êxito onde é que eu tô. E eu estava num clube, estava sendo encaminhado para o Atlético Mineiro, para fazer teste no Atlético Mineiro. E aí, num dia de treinamento, eu tive um problema na coluna. Caramba. Né? Minha coluna ficou toda torta. E aí o médico falou, você não pode fazer nada, você precisa ficar de repouso. Nossa. E eu falei, não faz sentido eu ficar aqui. Meus pais nos ajudavam lá, mas estavam na casa de uma pessoa que eu não conhecia, nem nada, né? E aí, mas assim, dentro de mim eu entendi. Falou, bom, esse Deus é esse Deus mesmo que vocês falaram que é. E aí, esse meu amigo um dia sentou conosco, pegou a palavra de Deus e explicou para nós a respeito da salvação, fez o apelo, a gente aceitou Jesus. Quantos anos eu tinha? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Nossa. E aí eu e meu irmão, nós aceitamos Jesus ali no quarto mesmo, na casa. Nossa. No outro dia nós nos batizamos e no outro dia nós retornamos para Tangará da Serra. E aí a partir de então começou a nossa jornada, né, na vida da igreja. Eu acabei me tornando pastor. Pastor, só antes, como que foi assim para os seus pais quando você chegou? Porque eles eram católicos. Vocês eram católicos aqueles que fervorosos, praticantes assim? Ou aqueles que não iam tanto? Porque se fossem fervorosos, eu acho que ficariam assim com o pé atrás. Como que foi para os seus pais quando o senhor chegou e falou, aceitamos Jesus, agora a gente é evangélico e tudo mais? Antes da gente descer as águas do batismo e mudar essa direção na nossa vida, nós ligamos para o nosso pai. Ah, tá, entendi. Nós ligamos para ele, falamos do desejo do nosso coração. E aí a resposta do meu pai foi assim, filho, olha, toda a família é católica, mas se vocês quiserem seguir, a gente respeita isso, né? Nossa. E não era assim, meu pai tinha um envolvimento maior, mas eu tinha que ir na missa para poder pegar, na época tinha um cartãozinho que pegava para poder fazer primeira comunhão. Então eu tinha que ir para pegar o cartão para poder fazer a primeira comunhão, né? Mas não tinha assim muita conexão ali dentro. Íamos eventualmente ali. Meu pai que tinha um pouco mais de envolvimento, mas o restante da família não. E como foi essa parte daí da adolescência até se tornar pastor? Tem que fazer curso? Como que funciona? Sim. A minha adolescência eu comecei a me apaixonar, né, pela igreja, por tudo aquilo que envolvia a igreja. Comecei a aprender um instrumento, então assim, era algo que realmente nos atraía. Não vou dizer assim, tem uma explicação. Era o Senhor mesmo nos atraindo. Nesse processo todo, eu comecei a fazer faculdade. E ao longo da faculdade eu já tinha clareza, né, no meu coração, e eu até compartilhava isso com alguns amigos da faculdade. Falei, olha, daqui a alguns anos você vai estar numa empresa A, fulano B numa empresa C, B, C, e eu vou ser pastor. Né? Então eu já tinha essa convicção. Antes de concluir a faculdade, eu já tinha essa certeza no meu coração desse chamado de Deus para mim, né? E aí me tornei líder dos jovens, líder do louvor. E né, fui me envolvendo até que fui realmente consagrado pastor. Sobre o estudo, sim, tem que fazer seminário, tem que estudar. Né? Não é só chegar lá, pegar um microfone e falar, né? A gente estuda e até hoje, né? Um estudo que não finaliza, né? Sim, entendi. Que ótimo. E a esposa? Como que foi encontrar a esposa? Porque o senhor tem Deus 2 filhos, o senhor falou? 3 filhos. 3 filhos. Como que foi aí encontrar a esposa, né? Hoje com 3 filhos. A minha esposa também foi bem, eu acho bem legal a história, porque eu estava envolvido no louvor e um dia houve eu não me lembro qual, mas foi em Arenápolis um evento, e aí nós fomos tocar nesse evento. E eu tava lá, né, afinando o violão. Violão.
tá lá afinando o violão, preparando ali, né? E aí, de repente, passa uma morena com um vestido rosa, assim. Eu olhei, nunca tinha visto. Ela passou, sentou e vida que segue, né? Aí, ela sentou do lado de uma pessoa e era uma outra moça que eu acho que gostava de mim, não sei. E ela falou assim, você conhece fulano de tal, que estuda lá, né? Eu fiz faculdade aqui na Barra e ela também. E aí, você conhece fulano de tal? Não, nunca vi. Porque ela estudava de dia, fazia engenharia e eu estudava à noite. E aí, não, nunca vi. Quando eu cheguei, a irmã falou, é aquele lá. Eu falei, não, nunca vi. E aí, ok, morreu ali, a gente não se falou mais. Aí depois a gente teve um evento da igreja aqui na Barra. E aí ela começou a puxar conversa comigo, falou, vocês vão vir pra cá e tal. E ela também fazia parte da equipe de louvor. E aí nós começamos a conversar. Aí quando a gente veio pra cá, né, teve o evento aqui da igreja, tudo acabou o evento, nós ficamos na frente lá do prédio da igreja conversando e tal. Eu na adolescência, minha vida era futebol. Sim. Então, assim, não tinha jeito nenhum conversar com mulher, entendeu? Era o violão ali, o futebol, né? Só. Que conversa com mulher? Será que vai chover? Que calor? E a gente começou a conversar e o pastor, Johnny, vamos embora. Pensei comigo, agora, pastor, me chamar para ir embora. E aí, enfim, a gente foi embora e aí nós começamos a conversar. Começamos a conversar. Na época era o Messenger. O Messenger. Lembro do... Lembro. Pegaram ainda uma beirada. Era o Messenger e aí nós começamos a conversar e aí eu comecei a pensar... Eu comecei a pensar nela. Né? Eu falei, não, eu tô pensando nela. Comecei a pensar nela e a gente começou a conversar. E aí um dia eu peguei uma imagem minha e uma imagem dela, eu juntei as duas imagens, aí eu peguei e mandei para ela e tirei. Aí ela, ai, nossa, você mandou, manda para mim. Né? Nossa. E aí a partir daí a gente começou a gostar um do outro e, né, começamos a conversar e aí chegamos até aqui. Quanto tempo de namoro para o casamento, pastor? Foi perto de 2 anos, ali, quando a gente começou a conversar Já tinha terminado a faculdade já? Até o nosso casamento. Tínhamos terminado. Tínhamos terminado os dois. Tava dois jovenzinhos começando a vida. Sim. Começaram tudo. Nossa, que legal. Sim. Que legal. Então... Eu tinha 26 anos, ela tinha 24. Nossa, que legal. E quantos anos de casado já? 16 anos. 16 anos. Nossa, que bênção. Olha que só. legal, né? Então o cargo de pastor veio logo aí, né? Já vai completar 16 anos, né? Como que a gente chama? Pastoreio? Como que a gente chama? De ser pastor. De ser pastor, né? Olha aí. Sim. Casou já. Caramba. A gente casou e logo em seguida, alguns meses depois, E a gente já... a faculdade mesmo foi... Só fez por fazer a faculdade. Foi só para ter alguma coisa para rasgar. Que legal, Sim. que legal. Pastor, amor, alguma coisa a mais? Já podemos entrar direto Vamos entrar já no assunto? No assunto do Legendários. Pastor, primeira coisa, o senhor pode explicar para nós o que é o Legendários? O Legendários, ele é um movimento que surgiu na Guatemala. O idealizador, né, do movimento é o pastor Chepe Petzo, que hoje ele reside nos Estados Unidos. E ele iniciou esse movimento a fim de trabalhar com os homens. Ele entendeu que os homens precisavam de uma restauração, né? Uma restauração quanto ao posicionamento, quanto à postura, né, diante das famílias, da sociedade, da igreja também. Então, ele iniciou esse movimento na Guatemala e o Legendários ele é um movimento que visa restaurar o homem à posição dele, né? É um trabalhar na vida do homem de maneira que o homem ele reassuma o papel que foi estabelecido por Deus na família, na igreja e também na sociedade, né? No âmbito geral. Os homens ao longo do tempo eles vêm perdendo ao longo dos anos, né, a postura apropriada que Deus requer deles. Então ele visa essa restauração.
Entendi. Tá? Do homem. E começou já com esse movimento de subir a montanha lá na Guatemala, ou isso foi sendo construído ao longo do tempo? Já começou direto? Vamos subir a montanha? Como foi? O senhor sabe como que começou? Olha, o subir a montanha, ele é até um pouco relativo. Porque cada pista dos legendários, que assim nós chamamos, cada lugar onde acontece o evento, ele tem um terreno diferente. Que legal. Então, nós temos, por exemplo, uma pista que não tem montanha, né? Mas lá, sim, eu acredito que tenha, sim, a montanha, o desafio físico ser subido, né? Entendi. Muito legal. Tem esse movimento, começou com esse pastor lá e se disseminou, né? Hoje a gente tem, pelo que a gente soube, tem mais de 100 mil aqui no Brasil, é isso, né? Isso mesmo. 100 mil. Depois a gente vai ver mais ou menos o número que eu tinha até visto esses dias, o número que estava. Começou lá. Tem alguma igreja por trás do Legendário? Ele é um movimento religioso de uma igreja? Como que funciona essa parte, pastor? Cada lugar tem uma pessoa ou um conjunto de pessoas que estão à liderança, vamos assim dizer. Então, o Legendários em si não tem uma igreja assim. É a igreja dos Legendários. Isso não existe. Tá? Então, cada lugar é uma pessoa ou um grupo de pessoas que entendeu de iniciar o movimento na cidade ou no lugar, né? E aí ele tem todo um processo para se abrir a pista, né? E realização do top que nós chamamos, que é o evento propriamente dito. Tá? Não tem uma denominação. Na verdade, o Legendários ele visa levar esses homens para a igreja. Então lá nós não citamos, por exemplo, em nenhum momento é citado a igreja A, a igreja B, a igreja C. Em nenhum momento não é citado nada, né? É falado unicamente a respeito de Jesus, que no nosso caso, dentro do movimento, ele é chamado de Legendário 01. Né? Então nós vamos em busca do Legendário 01, servir o Legendário 01, que seria Cristo. E Cristo como sendo o modelo a ser seguido para nós, o padrão de homem que nós estamos nos espelhando e buscando ser. Entendi. Uma das polêmicas, pastor, que tem a respeito do Legendário hoje é o preço. Eu inclusive fui pesquisar algumas coisas para trazer algo mais palpável. Muita gente falando que uma pessoa que ela não tenha condição, que seja um empregado lá, que ganha um salário mínimo, essa pessoa é excluída do Legendário, essa pessoa já não pode fazer parte do Legendário. É um movimento só de elite? Hoje o Legendários é um movimento de elite ou não, pastor? Olha, eu não considero um movimento de elite, não. Sim. Até porque a nossa experiência lá na nossa igreja, né? As pessoas que foram, a maioria esmagadora das pessoas vivem vidas normais, não são empresários, não, são funcionários, trabalham, né? Nós, inclusive, quando nós iniciamos lá, nós vendíamos frango. Então na igreja tem uma máquina de frango lá, nós ganhamos. E os homens se reuniam, vendiam, compravam, vendiam. O dinheiro que era arrecadado era utilizado para ajudar a pagar as inscrições. Às vezes conseguíamos ajudar mais, às vezes um pouco menos. Mas nós levantávamos esses recursos para poder pagar as inscrições desses homens. Inclusive, por exemplo, eu fui, agora eu vou ir lá servir para mandar outro. É o outro que vai lá agora servir, vai ajudar para enviar outro, né? É esse coração, né, que nós temos, né? E que eu entendo que é preciso ter, né? O valor financeiro não é pequeno, não é pequeno. Hoje você pode falar para nós quanto, varia de quanto a quanto, porque o que se estabeleceu na mídia é que R$81 mil para ir para o Legendários. Tá, se o senhor puder falar aí como de quanto a quanto que pode ser mais ou menos. E vamos falar a realidade do senhor. Tangará da Serra, quanto que é para a pessoa fazer parte do Legendários, para ela restaurar sua vida e assim por diante? Então, para você poder participar do evento, no Brasil, o preço ele é muito semelhante. Tá? Essa conversa de 80 mil, aí
ela não é verdade, né? Não é correto esse valor, tá bom? Esse valor aqui no Brasil, quando eu fui, era R$ 1.300. Hoje está entre R$ 1.500, R$ 1.800 aproximadamente aí dentro dessa faixa. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da região, né? Dos custos que tem algumas coisas para poder realizar o evento, tá? Então ele tem uma pequena variação. O mais caro, até onde eu saiba, né, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o que foram os famosos, vamos assim dizer, sim, né? Sim. Que tem um preço mais agregado, mas nenhum deles chega perto desse valor de R$80 mil, tá? Entre 1.500, 1.800, 1.850 às vezes reais. foi isso, né? O pessoal colocou que é R$80 mil, mas Com colocou base passagem para os Estados Unidos, daí colocou hospedagem lá para ficar e tudo mais, daí calcula junto esse valor todo para colocar que o valor é esse, né? E será que tem diferença, assim, da forma com que o Legendários acontece aqui, como vocês dormem, o que vocês fazem com essa galera que é famosa, que vai para esses... Assim, às vezes não dorme na barraquinha, tem outro lugar. Será que deve ter essa diferença? Olha, eu acredito que não. Não perderia, né, A essência do eu acredito que não. Não fui para lá, né? Quem sabe um dia eu vá e eu volto para cá para falar para vocês. É verdade. Tá? Mas assim, basicamente, o evento como um todo, ele é relativamente padronizado, né? Ele não consegue ser 100% padronizado porque existe essa diferença realmente de lugar para lugar. A geografia é diferente, então às vezes aqui não dá para fazer exatamente o que é feito no outro, mas as ministrações, em linhas gerais, ela é bem padronizada, né? O tratamento. Então sempre, como todo evento, tem os excessos, às vezes, por parte de alguns, e aí é preciso o tempo todo corrigir, né? A atitude que teve errada aqui e ali, precisa essa correção. E isso não gera um problema, pastor? Porque como não tem um líder, vamos supor, não tem um líder nacional, que igual uma igreja, por exemplo, tem o líder nacional, um grupo de pessoas que vão regendo aquele, olha, aqui foi excesso, aqui não foi excesso. Não, isso, ter essa liberdade para cada pessoa criar o seu na sua cidade, assim por diante, não gera uma liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem, colocarem do jeito que elas quiserem? Não, tem um líder. Ah, tem? Tem um líder, o pastor Ricardo Bernardes, que foi o primeiro brasileiro que foi, né? Ele foi. Então tem um líder. Tá? A questão é, cada pista, como eu disse, tem um responsável. E dependendo do andar, por exemplo, uma pista ela pode ser até fechada. Caramba, que legal. É bom saber isso, porque isso também era algo que estava correndo na internet, de que qualquer pessoa podia criar na sua cidade, fazia uma pirâmide financeira ali, lucrando com a empresa e estava fazendo só para ganhar dinheiro. Então, não, tem um líder e a pista pode ser, inclusive, fechada. Ser fechada. Para poder abrir uma pista num lugar, tem todo um processo, né? Tem algumas pessoas no Brasil que vão até essa pista, que vão checar como é essa pista, qual vai ser o trajeto, qual vai ser o processo, né, ao longo dessa pista. E ele vai falar, ok, vamos abrir, né? Podem abrir a pista. Ou ele fala, olha, precisa mudar isso. E em alguns casos, né, se necessário, até fechar a pista. Interessante. Nossa, outra dúvida, pastor, que estava também arraigada na internet é que as pessoas estavam montando esse esquema de pirâmide financeira, por exemplo, a R$ 1.500 e estavam, vamos supor, 100 pessoas, enfim, estavam arrecadando 150 mil e estavam gastando 50 mil e 100 mil reais ia pro bolso de quem montou aquele top, aquele Legendários. Isso pode acontecer? Isso acontece? Ou isso tem uma supervisão de alguém e tudo mais? Olha, eu não sei se acontece, né? Não sei se acontece. Poder acontecer, está sujeito a acontecer, né? Até porque em alguns lugares o Legendário ele é uma empresa. Ele tem um CNPJ, ele tem impostos, uma prestação de conta, né? E em alguns lugares, como por exemplo em Cuiabá, todo o lucro do evento
ele é doado, investido na igreja. Uau! Aí, ó. Né? Então, eles decidiram, quando foram iniciar o projeto, olha, nós vamos ter um projeto, é esse o projeto, e o lucro nós vamos investir na igreja. Uma parcela é reinvestida no próprio projeto. Sim, com certeza. Né? Tem Precisa custos, melhorias, né? Sim, melhorias, tem uma série de coisas que são necessárias para o evento acontecer, que não são baratas. Sim. Né? E então, alguns lugares tem que ter funcionário, tem que ter gente para trabalhar, né? A demanda é muito grande. Por exemplo, Camboriú é muito grande, Cuiabá é muito grande, né? Cuiabá, Campo Novo, que iniciou agora a pista ano passado. Estamos querendo iniciar uma pista em Tangará também. Que legal. Estamos querendo abrir uma pista ali, mas tem toda uma estrutura por detrás para que o evento aconteça. Entendi. Entende? Agora, se alguém está embolsando muito dinheiro, eu não posso falar pelos demais, porque realmente eu não tenho esse conhecimento. Mas né? assim, é interessante falar porque algumas pessoas acham que todo lugar é uma empresa. Vamos supor, montou em Tangará da Serra. O senhor montou lá, daí sobrou dinheiro, o senhor vai embolsa aquele dinheiro, agora é lucro do senhor. E assim, a ideia não, acredito que do projeto inicial não é essa, né? É que a gente fazer um evento mesmo para que transforme vidas e que se houve lucro, por que não ajudar outras pessoas, ajudar a igreja, assim por diante, igual o Cuiabá fez. Interessante, bem interessante. E a gente vê, assim, essa fúria tão grande das pessoas que falam sem saber do movimento, nunca participaram, ou às vezes aquele telefone sem fio, viu e passou para frente, né? Por que o senhor acha que está acontecendo isso? Essas pessoas cancelando o movimento do Legendários e essa fúria em cima do movimento? Olha, muitos falam sem o devido conhecimento, né? Sem o devido conhecimento. E as pessoas por si só, assim, eu pelo menos não conheço nada que realmente dê fruto que não tenha também a perseguição, né? Sim, é verdade. Então, a perseguição haverá, acredito que continuará tendo, né? E uma boa resposta são os frutos, né? São as pessoas que são transformadas, as famílias, né? Os homens que voltam realmente transformados, né, a partir do top, e tem cada um, a gente sempre diz que cada um tem uma experiência, né, embora todos que foram no mesmo top, mas cada um teve um trabalhar diferente, cada um em uma situação diferente, um momento diferente, ele teve um trabalhar de Deus ali. Sim. Né? E eu gosto muito de pensar, e eu acho que a grande maioria, pelo menos dos líderes, pensa assim, é que o Legendários, ele não é um evento em que você chega na quinta-feira, sai no domingo e vai embora. Né? O Legendário, ele é algo que você chega na quinta, você volta para sua casa no domingo, mas que você precisa de carregar para sua vida. Né? Como uma faculdade. Eu fiz a faculdade e na faculdade eles te falam, olha, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Tem vários caminhos, né? Te dão várias opções. E o Legendário eu penso muito assim, olha, esse aqui é um caminho. Sim. A pessoa decide prosseguir dentro desse caminho ou não prosseguir dentro desse caminho, né? Ela decide fazer escolhas ao longo da vida dela, de acordo com aquilo que ela aprendeu, ou ela decide deixar para trás, enfim. Então o Legendário eu vejo como uma porta que vai te colocar em um caminho. Se as pessoas vão permanecer nesse caminho e dar continuidade a ele, é a decisão de cada um, né? Importante o senhor falar isso porque era até dos questionamentos da internet, era esse. Como que pode um evento de 3, 4 dias transformar a vida de uma pessoa? É possível 3, 4 dias transformar a vida da pessoa? Mas foi o que o senhor falou. Lá é algo para dar um direcionamento. Depois daquele evento, a pessoa toma uma decisão para a vida dela. Se ela vai continuar fazendo ou não. Tem os ensinamentos lá no Legendários para ela seguir na vida dela? Ou como que funciona? Não, sem querer abrir, inclusive, tem todo um mistério. Sendo o que o senhor puder falar para nós.
tem ensinamentos lá para a pessoa seguir na vida dela, direcionamentos, olha, assim, você deve fazer assim, assim, assado, no dia a dia, assim por diante, ou não? Ou é só mais espiritual mesmo? Não, tem o tempo todo. O tempo inteiro? O tempo todo. É coisas que realmente a gente carrega realmente para a nossa vida prática, né? Excelente. Tanto espirituais quanto emocionais, no trato. Então, são coisas assim, não é apenas assim, vai lá e tem uma palavra tem um desafio lá, e pronto, físico. não. Né, tem muitos desafios, mas todos eles, quem tem olhos, um pouquinho de percepção, ele consegue perceber, fala, isso aqui serve nessa área da minha vida, eu devo aplicar nessa área da minha vida. Entendi. Né? No começo, normalmente assim, é tudo um pouco obscuro, mas quando termina, quando a coisa está indo para o final, realmente as coisas elas vão ganhando muita forma, vai dando muito sentido, né, para todo o processo, porque cada parte, cada fase, né, porque naquele momento foi dessa maneira, que nesse momento é dessa maneira. Então, no começo a pessoa normalmente fica perdida. E até nisso também tem um objetivo, entendeu? Entendi. Mas quando chega no final, a pessoa ela para fazer um pouco de reflexão e olhar para trás e ela vai vendo os sentidos de cada coisa e esse sentido para que ela realmente carregue na vida dela. Né? Você colocou um negócio importante e eu quero refletir sobre o negócio. Sim, vamos lá. Você perguntou assim, a vida de uma pessoa pode ser transformada em 3 dias? Não precisa nem de 3. Né? Não precisa de 3 dias. Porque nós vemos muitos exemplos na palavra de Deus em que não foram precisos 3 dias. É verdade. Né? Foi o Jacó que lutou com o anjo, lutou com o Senhor, um Paulo que se encontrou com o Senhor, entendeu? Então, não precisa nem de 3 dias. Sim. Né? Agora... Basta falar, ó, me siga, vem ser pescador de almas agora. Sim. Não, só isso. Né? Então, assim, os 3 dias, todo mundo é transformado? Aí é de cada um. Né? Mas eu vejo que tem pessoas que realmente tiveram as vidas transformadas ali. Né? Outras pessoas iniciaram um processo de transformação. Na verdade, acho que todo mundo iniciou um processo de transformação. Mas algumas a coisa foi mais radical. Então a gente tem exemplo, por exemplo, de pessoas que estavam separadas voltando a casar. Nossa. Pessoas que subiram, só faltava assinar o divórcio. Caramba. Né? Restauração. Tava o papel pronto. Ou você vai... quando eu voltar, eu assino o divórcio. E estão casados. Pessoas que colocaram armas na cabeça para tirar a vida. Né? Na semana antes de subir o top. Nossa. Né? Com depressão. Pessoas doentes que são curadas fisicamente falando. Né? Então, acontece muita coisa. E assim, é o top? Não é o top. É Deus. É o Senhor. Né? Apenas ali, cada homem ali está sendo um instrumento dele para servir outros homens de uma maneira e poder abençoar a vida deles ali na montanha, né? Quando tem a montanha. Sim. Né? Quase todas têm. Trazendo para essa parte, o pastor, é interessante que a parte mais difícil, eu acredito, na vida da gente, para qualquer coisa, é tomar decisão, né? Qualquer coisa você vai fazer na sua vida, a parte mais difícil é você tomar decisão. Depois que você tomou a decisão, eu vou parar de fumar. Você realmente tomou essa decisão, se torna muito mais fácil, é mais difícil você tomar essa decisão. E eu acredito que o subir a montanha, enfim, essa parte, ela é mais para a pessoa tomar a decisão, porque o processo muitas vezes é doloroso. Você imagina, você viveu sempre daquela maneira na sua casa, você sempre foi aquele marido, você sempre foi aquele pai que, enfim, que tinha as coisas que julga errado e a partir de agora foi mostrado uma nova forma. Olha, talvez por esse caminho você deva andar. Então, assim, a parte mais difícil, que eu acredito que é o que acontece lá, é a pessoa tomar a decisão para mudar a vida dela. Porque já estava tomada a decisão de separar. Já estava tomada a decisão, era só assinar o divórcio. Ou já estava até assinado o divórcio. Então, a pessoa tomar a decisão de retornar e não, vamos fazer dar certo isso aqui.
É muito interessante. Sim. Que legal mesmo. Sim. E é tão forte isso que você falou, porque lá você é levado a tomar decisões assim, muito relevantes, muito importantes o tempo todo. Né? O tempo todo você precisa fazer uma escolha diante de situações que são propostas, você precisa tomar uma decisão. E a questão do não falar, ela tem muito a ver com isso. Porque se você vai preparado, você sabe o que acontece, então não é aquele negócio, não pode falar porque A, B ou C, não. É um não falar para que justamente... Não é marketing, igual tava falando. O pessoal tava falando muito que é muito marketing. Não é marketing, né? Não, eu não vejo como marketing. Eu vejo como, assim... Se eu sei tudo o que está me esperando, eu me preparo. Eu já crio minhas barreiras, minhas defesas. Sim. Eu já me preparo, já preparo a resposta, eu já preparo o que eu vou fazer, eu já vou ali, né, meditando e pensando. E na espontaneidade... Acontece o quê? Que às vezes a gente acaba vendo coisas que se nós estivéssemos preparados, nós não veríamos. Sim. Então, às vezes eu falo assim, por exemplo, uma situação, eu sou tranquilo, eu sou calmo, eu sou paciente. E aí, de repente, surge uma situação, o cara se vê nervoso, né? Tem até uma história, não posso falar quem, mas uma pessoa famosa que foi. E aí, no meio do top, a pessoa perguntou, você não é aquele fulano de tal? E aí ele ficou assim, sem graça, né? Porque justamente a situação na qual ele estava passando era justamente uma área que ele ensinava as pessoas a respeito daquele assunto e estava ali... Foi constrangedor. E aí ele... Se ele tivesse preparado, talvez não estaria. Não, é verdade. Né? Mas como ele não estava, e aquilo de alguma maneira deve de ter servido para ele, né? Com certeza. Deve de ter servido para ele. Falou, opa, peraí, deixa eu alinhar, né? Como é que eu vou lidar aqui com a situação e com o processo no qual todo mundo é submetido. Você é submetido a um processo. E aí como você vai lidar com esse processo? Então tem muito a ver com essa questão do não falar. E também eu vejo, pastor, que você imagina se todo mundo pudesse falar igual aconteceu com esse aí. O senhor não revelou, aconteceu alguma coisa, o senhor não revelou quem que era. Agora imagina se pudesse falar. Poderia muito bem alguém chegar com chacota a falar dessa pessoa. Ah, sabe o fulano de tal? O fulano de tal aconteceu isso. Ha, ha, ha. Nossa, imagina, e esse aí não entendeu nada do movimento, né? Já pensou sair falando do irmão? É interessante isso. O senhor falar desse ponto de, olha, não pode falar realmente o que acontece lá, porque senão pode virar chacotinha entre amigos depois, porque homens têm muito disso, não saiu da quinta série, né? A gente gosta de uma zoeirinha, gosta de uma brincadeira, e tem coisas que realmente é espiritual, coisa que transforma a vida. Às vezes essa pessoa aí, ela sabia ensinar, mas nunca tinha vivido. Viveu a experiência lá, é uma experiência nova para a vida dela, né? E assim por diante. Legal, muito interessante. Uma outra coisa muito legal, assim, eu conheço algumas amizades que surgiram, assim, né, entre legendários. Então, o Legendários tem uma comunidade muito forte. Então, você saiu dali, você tem irmãos mesmo para te ajudar e que vão te ajudar nessa nova caminhada, né, desse encontro com a pessoa que você deve ser, né, perante Cristo. Então, isso é muito bonito. Eu conheço algumas amizades que surgiram a partir do Legendários, que são amizades, assim, muito fortes. Mais do que amizades, talvez, de uma vida toda. Sim. A conexão que é gerada, né, no caso, no evento, no top, ela é muito forte. Sim. Né? E acaba produzindo realmente essas amizades. Imagina só, você tá ali completamente vulnerável. Você tá ali com todo desarmado, vivendo aquilo ali, mostrando a sua fragilidade como homem. E aí, imagina, né? Daí surgem esses laços de amizade. Eu acho muito legal. É bem bacana. Pastor, qual foi a sua experiência quando o senhor foi e o que mudou na vida do senhor, a partir do momento que o senhor foi ao Legendários? Maravilha, boa pergunta. Agora, coloquei contra a parede, pastor. Só o que o senhor puder falar, claro. Não tá na hora de acabar? Olha, a minha experiência,
assim, eu sempre procurei ser sempre muito pai, cuidar dos filhos, brincar, né, com a minha esposa, ajudar. A minha experiência, óbvio, eu tive uma experiência na questão familiar, mas a minha maior experiência, eu acho que ela foi pessoal, ela foi para mim, foi uma lição para mim, né? E situações que eu imaginei que eu não conseguiria, que eu não suportaria, eu descobri que eu consigo ir além, consegui descobrir que eu conseguia ir além daquilo que eu imaginava que poderia. Acho que isso foi o que mais, talvez o que mais me impactou, o que mais me marcou, foi realmente isso, descobrir isso. Sim, nós fomos até num culto do pastor Tiago, ele falando que a parte espiritual tocou muito ele. E a gente imagina, né, um pastor e tudo mais, ele falou teve abertamente, nenhum culto, não tô falando nada ele tinha talvez um preconceito, o que eu vou fazer lá, né? E tudo mais, e ele teve uma experiência com Deus muito forte lá. E a gente imagina, por exemplo, um pastor já tem uma conexão muito forte com Deus e tudo mais, eu imagino que ela vai ter essa experiência. O pastor Tiago teve isso. Vou até conversar com ele amanhã, vou perguntar isso pra ele também. É verdade. Ele falou que no top, o top são vários grupos? Ou o top um grupo dele. O grupo dele tinha um cadeirante que eles precisaram carregar. Sim. E foi lindo, esse vídeo repercutiu, muito bonito mesmo de ver. Interessante. E aí, hoje a gente sabe que não existe um movimento assim pras ladies, né? Para as mulheres. Qual que é o papel da mulher nessa história aí do Legendários? Então, existe a transformação do homem, ela é para permitir a transformação também de toda a casa, né? E as ladies, né? Como são chamadas as ladies, elas têm um papel de auxiliadoras. O legendário, o top, ele é para o homem, mas o legendário, como um todo, ele é para a família, né? Ele é para o homem que casou, que vai voltar para a família, para a esposa e para os filhos. Ele é para a pessoa que não casou, que vai voltar para os pais. E ele é para aquele homem que vai casar. E as ladies, elas têm uma intercessora, né? De oração. Constantemente também elas se reúnem, né? Elas têm um evento normalmente que antecede o top, né? E esse papel de auxiliadoras. Então o legendário, ele alcança famílias, né? Inclusive tem o REM, né? Que ele é para o casal. Um evento dos legendários que ele é para o casal. Tem também o evento dos legendários que é para o homem com o filho, né? Com as idades separadas. Muito bom. Então aí vai o homem com o filho, o homem e a mulher, o homem e a esposa, né? Top. Nossa, muito legal. Bom saber. Daqui uns dias vai ter aqui no Mato Grosso. Bom saber. Vai ter verdade, tem que ser um legendário antes, meu amor. O Johnny morre de vontade. Tem que ir. Tem que ir, tá? Convite aberto para você poder participar. Inclusive, até tem uma pergunta na nossa caixinha de perguntas hoje, que foi isso, né, meu amor? Sim. Como que faz para participar? Tem vaga, não tem vaga? Como que faz para participar? Como que funciona isso? Olha, aqui é muito concorrido. Então, aqui no Mato Grosso, Campo Novo e Cuiabá, as inscrições se encerram assim em 1 minuto, 2. Meu Deus! A galera O Thiago falou mesmo que ele ia colocar a equipe da A igreja. equipe no computador, verdade. Pra tentar fazer. Verdade. Realmente. Então galera já fica toda... minuto. Há outros lugares que aí às vezes demora um pouquinho mais, tá? Mas no nosso caso aqui perto, essa está sendo a realidade. Como que faz para inscrever? Cada pista, ela tem a sua inscrição, né? Então você precisa... Cuiabá, ele tem o site Cuiabá, Legendários Campo Novo, né? Vai abrir uma pista agora em Pontes e Lacerda, vai acontecer um top agora em Juína, Sorriso, Sinop, né? Então já são tops que já estão programados para acontecer. Entrou lá no site, localizou, alguns deles têm uma live antes, né? E aí, seguido da live, você tem que entrar no site e fazer a inscrição. Tem alguns lugares que demora 1 dia, 2 dias, 4 dias. Então, você entrou no site, vai lá fazer a inscrição, preenche com todas as informações, né? Mas todas elas são
são online. Todas as inscrições, até onde eu saiba, todas elas são online. E aí cada pista tem o seu método, né? De inscrição, de pagamento e tudo mais. Aí, viu? Vai ser um pouquinho difícil. Vai ser um pouquinho difícil. Além do custo da inscrição, você tem que comprar mais alguma coisa, pastor? Porque eu fiquei sabendo que você vai gastar aí mais uns 3 mil reais com coisa que você precisa levar. Como que funciona isso aí? Tem mais alguns custos? Tem uma lista. Cada pista eles vão fornecer uma lista de equipamentos. Alguns equipamentos obrigatórios. Sim. E alguns equipamentos opcionais, né? E aí o céu é o limite, né? Você quer ir de sapato, quer ir de bota, quer ir de tênis de 3, 4 mil reais. Aí não tem limite, entendeu? Eu vi também, até num grupo dos legendários, acho que é daqui de Tangará, eles falando que algumas pessoas que já foram até vende mais barato e assim por diante, alguns empréstimos pros outros para conseguir. Mas vende a farda? Não, meu amor, é que precisam de outras coisas. Os equipamentos. Outras coisas, tipo barraco, coisas assim. Tá, porque eu não ia, se eu tivesse minha farda, eu não ia vender a minha, não. Mas não farda pode. Não pode. Farda não pode. É verdade, né? Não pode. Pastor, uma pergunta agora. Todo mundo fala assim, o cara vai subir a montanha, o cara vai fazer o legendário para se tornar homem. Então, assim, e a fala que tem na internet é, a pessoa nunca foi homem? Nunca foi homem? A pergunta que eu faço pro senhor, o que o homem precisa saber ou fazer para ele ser homem? E que o legendário ajuda ele no dia a dia? Olha, eu penso que... Na opinião do senhor, tá? Vamos lá. Não se apegue, eu não tá falando em nome do Legendários agora. Não. Quero a opinião do pastor Jonathan aqui falando pra mim, tá? Olha, eu acredito que o melhor referencial de homem que nós temos é Cristo. Sim. Né? Então eu acho que para um homem se tornar homem, eu acho que ele precisa de conhecer a Cristo. Eu acho que quanto mais ele conhece a Cristo, mais homem ele se torna, ao molde, no modelo que Deus espera que ele se torne, né? Porque Jesus, ele era amoroso, mas Jesus, ele era firme. Jesus não era, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus não era aquele cara bonzinho, o cara bonzinho, né? Então, por exemplo, Jesus confrontou Simão na casa dele. Eu não sei se eu teria coragem de confrontar uma pessoa na casa dela. Sim. Mas Jesus confrontou. Jesus foi convidado, inclusive, para uma janta, né? A mulher estava lá, nos pés de Jesus. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele iria mandar ela embora. Simão, quando cheguei aqui, né? Você não me deu beijo. Você não me deu álcool, você não lavou os meus pés. Essa mulher aqui... Ela tem tudo isso, por isso que ela me ama desse tanto. Nossa. Ao contrário de você, você não me ama como essa mulher. Foi isso que Jesus falou com ele, né? Sim. Então, Jesus, ele era muito firme. Mas Jesus, ele era... Confrontava os mestres da lei. Confrontava. Os fariseus. Confrontava, né? Mas ele era muito manso. Com certeza. Ele era muito amoroso. Muito. Era perdoador, né? Sim. Veio para servir, não para ser servido. Então, eu acho que se um homem... ele tem disposição de dar a vida dele pela esposa. Perfeito. Né? Ele chega cansado em casa. Amor, eu tô cansado. Amor, preciso tanto da sua ajuda, tô cansado. Você vai dar a sua vida? Sim. Entende? Então, se o homem tem disposição de dar a sua vida pela esposa e pela família, como Cristo deu a dele por nós, acho que só isso aí já resumiria muito, né? Muito do que é ser um homem no molde de Deus, segundo a minha maneira de pensar, né? Jesus liderava, sim, né? Então Jesus não era passivo. Sim. E essa é uma coisa muito boa que é trabalhado nos legendários, mas na própria palavra, né? Homens que são passivos, são acomodados. É aquela velha história, né? A gente estava até esses dias com um grupo de amigos e aí teve uma brincadeira, a gente perguntou para a esposa, né? Tipo, Isabela, o Johnny, ele quer ir embora agora? E aí ele perguntou, amor, eu quero ir embora agora? Você quer ir embora agora? Eu quero ir embora. Né? Tudo bem que é uma brincadeira, a gente brinca e tudo bem que isso acontecer, mas Jesus, ele era líder. E eu creio que o homem precisa ser o líder.
Sim, ele precisa ser o atalaia da casa, ele precisa ser o guardião da família, né? Ele precisa ser aquele que se posiciona para proteger, para prover, né? Para buscar Deus, porque a gente vê hoje o quê? As mulheres sempre muito envolvidas, isso mesmo. com coração, vamos. E o homem, tô cansado, vou assistir futebol. Então, eu vejo em Cristo esse modelo de líder, de servo, de abnegação, né? De amor, de entrega. Entendi. Ô, pastor, é só o movimento Legendários é só para evangélicos ou pode católicos também participar? Como que funciona isso? É liberado. Qualquer pessoa... Ateu. Qualquer né? pessoa, Olha, sim. Se apresentar Jesus lá, a palavra de Deus, vai lá, ateu. Qualquer pessoa. Homem, sexo masculino pode participar. Ele nós comentamos aqui no começo, né? Ele não é de uma igreja, não é um movimento de uma igreja, né? Tanto que é para-eclesiástico. Na verdade, o Legendário ele é um movimento para apoiar a igreja. Então, todo homem que vai para o Legendário, ele é encorajado a ir para uma igreja, a buscar uma igreja. Né? A gente não fica citando nomes, vem para mim, vai para dele, né? Deixa muito na liberdade, mas todos eles são encorajados a participarem, servirem nas suas igrejas, inclusive, né? Porque às vezes a gente carrega aqui, né? Um amigo falou, conversando com ele segunda-feira, ele estava citando, falou: Jesus não vai vir buscar Legendário, Jesus virá buscar a igreja. Sua farda laranjada, ela não vai. Sim. Né? Então, ele é todo voltado para a igreja, para que o homem ele sirva na comunidade onde ele está inserido. Da maneira como a comunidade funciona, né? É em células, é no ministério, é na música, é na portaria, é diaconato, enfim, para que de alguma maneira ele sirva na sua igreja, no qual ele deseja, né? Excelente. E qual que é a importância de nós participarmos de uma igreja? Olha, a igreja, se nós fôssemos falar só de coisas naturais, ela já faria muito bem. Sim. Né? Mas a gente sabe que a igreja ela não é só criei uma amizade, fiz um negócio, sou aceito, onde eu sou amado, onde eu sou abraçado, onde eu sou visto. Né? A igreja, o principal alvo da igreja é espiritual e é gerar Cristo em nós, né? Através da palavra, da renovação da nossa mente, do contemplar a Cristo, né? Deus nos transformar. Então eu acho que a igreja ela tem um papel assim importantíssimo, né? Para a família, para a sociedade e isso de maneira natural. Mas a igreja, ela inspira, né? A igreja, ela conecta, a igreja, ela ministra. E eu gosto de pensar na igreja também como, eu falo sempre isso para os irmãos lá, o culto, eu gosto de pensar o culto como intervalo de um jogo, né? Porque eu não sou igreja lá dentro do prédio, eu preciso ser igreja fora. Sim. Eu preciso ser luz onde tem trevas, né? Sim. Então nós vamos para o culto, o técnico nos dá as instruções, que é o Espírito Santo, né? Nós renovamos, tiramos as roupas sujas, trocamos o uniforme, nos revestimos de Cristo, tomamos fôlego, acabou o culto, agora vamos para a partida, vamos para o jogo. Uau. Nossa. Né? Eu gosto de pensar na igreja dessa maneira. Excelente. Né? A partida é lá fora, o jogo é lá fora. Né? Aqui é o intervalo. Nossa, perfeito. Uau. Podemos encerrar aqui. Pelo amor de Deus. Pastor, tem alguma coisa mais do Legendários? Não, aqui tudo certo. Pastor, tem alguma coisa que o senhor gostaria de alguma dúvida a mais que o senhor queira tirar das pessoas que estão assistindo do Legendário que eu não perguntei aqui? Ou tá tudo certo? Olha, eu só gostaria de encorajar, né, os homens a participarem, né? Encorajar você a participar e a ter a sua experiência com Deus, né, no processo que os Legendários proporcionam e oferecem. E também dizer, né, para aqueles que não vou no Legendário, não quero, né, como você citou antes, Johnny, eu preciso virar homem, para mim virar homem eu preciso no Legendário, para mim ser transformado eu preciso no Legendário. Não precisa.
de nada disso, né? Nada disso. Nós somos transformados no dia a dia, pela palavra, né? Caminhando e recebendo influência de pessoas, de homens, mulheres de Deus na nossa vida. Mas os legendários, ele em alguns casos, eu penso que ele acelera um processo, né? Perfeito. Mas nós não precisamos de... O legendário surgiu agora. Imagina se nós precisávamos dos legendários para virar alguma coisa, né? Com certeza. Ia ter um grande problema. Com certeza. Então, eu acredito que surgiu em um tempo oportuno, que é uma grande bênção. E por que não? Por que não? Não ir lá, não experimentar, né? O próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, diz: ouçam tudo e retende o que é bom. Perfeito. Vou escutar, vou participar. Algo foi bom para mim, foi bom para minha vida, para minha família. Eu vou carregar. O que não foi, fica para trás e vida que segue. Excelente, excelente. Pastor, só agora pra gente encerrar, nós temos, você quer perguntar o quiz, meu amor? Você lembra do quiz? Sim, eu acho que eu lembro. Vamos lá. A gente sempre faz um quiz com o convidado, então eu vou te dar um comando e aí você fala o que vier na sua mente. Ai. Tá? Vamos lá, pastor. Um lugar. Minha casa. Por que sua casa? Porque é um lugar de descanso e de prazer com a minha família, as pessoas mais importantes para mim. Uma comida. Churrasco, picanha. É muito bom, a gente gosta também. O mais de que todos, assim, acho que é o que ganha. Aqui é o que ganha disparado. Todo mundo é churrasco. Mas não tem como, né? Aquela carninha. Churrasco. Um grande aprendizado. Aprender sempre. Olha. Uau. Um sonho. Eu sonho viajar para Itália e para Israel. Olha, excelente. Que demais. Excelente. Pastor, uma compra até R$100 que o senhor fez nos últimos tempos, o senhor falou, caramba, que legal esse negócio, podia ter comprado antes. Até R$100? Até R$100. Meu Deus. A gente não compra muita coisa com R$100 hoje em dia, né? Mas fala assim, o que o senhor comprou até R$100? Já saiu hamster. Um pai comprou pro hamster, foi a melhor coisa. Diz que é a melhor coisa, pra entreter os filhos. Pra entreter o filho dele. hamster. Você acredita? Já saiu chaleira, já saiu de tudo. Já saiu necessaire. Vixe, tanta coisa. Tudo. Vamos lá. Deus. O que você comprou nos últimos tempos até R$100? Falou, caramba, que legal esse negócio, devia ter comprado antes. Eu já tinha comido, é um chocolate da Lindt. Grande assim, ó. Olha, devia ter comprado um antes bom, ainda para comer. Chocolate. Olha aí, ó. Grande. Já é o segundo chocolate que sai, lembra? Bolinha de chocolate, agora. Verdade, mas da Lindt é alto padrão. Ai, pastor, muito bom. A gente pede ao final do... Eu esqueci de falar isso pro senhor. Se o senhor não se lembrar agora, o senhor pode me passar, que depois eu coloco aqui na legenda. A gente sempre pede ao final a indicação de alguém. Se o senhor tiver alguém para indicar, para sentar nesse lugar aí, que vai edificar a vida de outras pessoas, que vai ajudar as pessoas também, assim como o senhor, uma pessoa que o senhor admira, uma pessoa que vai edificar a vida de outras pessoas também. Se o senhor tiver alguém, agora o senhor pode falar. Se o senhor não lembrar de ninguém, o senhor me passa depois, a gente coloca aqui, tá bom, na edição? Tá Maravilha. Certo? Ok? Tá bom. Tem um amigo, eu acho que poderia ser uma grande bênção. Ele é um pastor em Cuiabá, o pastor Washington. Olha. Nós podemos entrar em contato com ele depois para ver se é viável e tudo mais, a gente poder trazer ele. Com certeza. Será um prazer, será uma honra, pastor Washington. Com toda certeza. A gente deixa um finalzinho pro senhor, se o senhor quiser mandar uma mensagem para... A gente fala assim, nosso podcast ainda é pequeno, mas 8 bilhões de pessoas que podem assistir esse podcast algum dia, seus filhos um dia ver o pai aqui, daqui 10, 15, 20, 30 anos, uma mensagem final. A gente deixa um tempo para o senhor falar uma mensagem final, se o senhor quiser. Amém. Mantenham os olhos em Cristo. Acho que se eu pudesse resumir é isso. Olhem para Cristo. Amém. Lindo, amém. Pastor, como se as pessoas quiserem te acompanhar, quiserem ir à igreja, quiserem te acompanhar nas redes sociais, como que elas fazem? O senhor tem Instagram, tem YouTube, o nome da igreja, o local da igreja? Sim.
Deixa eu olhar qual que é o meu Instagram aqui. Sem problema, vai lá. Acho que é Jonathan12. Eu coloco aqui embaixo. A gente pode colocar. Legenda, o senhor me passa certinho. É pastor Jonathan Knorst. Ótimo, eu vou colocar na legenda aqui embaixo para as pessoas acessarem. Maravilha. Eu sou pastor da Igreja Videira de Tangará. Se alguém quiser um dia nos fazer uma visita. Onde que fica? Estão convidados na Avenida Ismael José do Nascimento, Rua 1, né, número 1014W. Né, ali um lugar bem acessível. Ótimo, ótimo. Pastor, a gente quer agradecer, final. A gente agradece o senhor pela vinda do senhor, agradecemos a vida do senhor ter vindo aqui passar essas informações pra gente, para que pudessem abrir a mente de outras pessoas. A gente agradece a vida do senhor, sabe que é uma distância, vir de Tangará para cá, o senhor dispôs do seu tempo. A gente é muito grato pela vida do senhor, tá? É verdade. Muito obrigada por ter topado estar aqui conosco, né? Tirar algumas dúvidas nossas e de várias pessoas. Então, a gente fala que o tempo é a coisa mais importante que a gente tem hoje, né? Então, a gente honra a sua vida, a sua trajetória e agradece pelo senhor ter deixado família, né? E vindo para estar aqui conosco. Então, muito obrigada mesmo. Foi muito especial para nós. E que Deus continue abençoando a vida do senhor. É verdade. Muito obrigado também. Quero agradecer a oportunidade, estar aqui com vocês, conhecer vocês. Foi muito bom. Ótimo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, meu amor. Obrigado a você, minha gata. Pra você que assistiu até aqui, deixa nos comentários o que você gostou. Deixa aqui o seu comentário pro pastor. Tira suas dúvidas aí também. Fala o que você achou mais interessante aqui. Mesmo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você acompanhar os vídeos quando eles saem toda segunda-feira às 19 horas. Isso e mesmo. Também seguir a gente nas redes sociais lá no @nosso.podcast. E a gente espera vocês na próxima semana. Na próxima semana. Um beijo para vocês. Beijo, e até o próximo. tchau.